Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal do YouTube, o Lição Adoli. Já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ou você pode deixar no final, deixar é maravilhoso. E ajudar o canal a crescer cada dia mais para alcançar outras pessoas também, assim como eu e você, beleza? Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Mas não se preocupe, semana que vem tem mais. A lição dessa semana tem como título: Um homem, alguns reis e um fim. Em Daniel capítulo 11 nós temos mais uma profecia, e como nós já sabemos, profecias são uma verdade que se amplia, um grande quebra-cabeças. Mas esse dever de casa vai ficar para você aí na sua casa desvendar. Com o que aprendemos nas lições passadas, nas duas lições passadas, nós conseguiremos descobrir os mistérios dessa profecia também. Então, juntando as peças de tudo que a gente viu, você vai conseguir montar essa grande profecia e vai desvendar o que significa cada coisa que está escrito em Daniel capítulo 11. Então vamos para o contexto histórico da coisa aqui, gente. Daniel teve algumas visões, duas visões mais especificamente, no reinado de Belsazar. Passaram-se os anos, Daniel já havia sido jogado na cova dos leões. Isso fez com que todo o país, tanto na Média quanto na Pérsia, todo mundo ficasse sabendo de Daniel. Pessoal, a galera lá do reino do Medo, que era o Dario, ficou maravilhado com aquilo. E também chegou até a corte de Ciro, que era o rei da Pérsia, e ele também ficou maravilhado com aquela história. Como assim, gente? Um cara foi jogado nos leões e não morreu. E a galera soube que o Deus de Daniel é um Deus poderoso mesmo. E Daniel se tornou muito conhecido e respeitado, tanto na Média quanto na Pérsia, em todo aquele império ali. Mas, nesse meio tempo, aconteceu que passaram-se 13 aninhos desde que Daniel teve a sua última visão. Aquela do cordeiro e o bode que a gente viu na semana passada. E Daniel começou a estudar o livro de Jeremias. E lá no livro de Jeremias ele encontrou algo que dizia assim: Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de sua iniquidade. E os trarei de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Após fazer os cálculos de quanto tempo isso tudo daria, ele chegou à conclusão de que já haviam se passado 68 anos. Quase que sai o número errado aqui. 68 anos desde que o rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, havia invadido Judá pela primeira vez. Ou seja, faltavam apenas 2 anos para se cumprir a profecia de Jeremias. Daniel começou então a orar pelo povo e por si mesmo, pedindo perdão, intercedendo pelo povo. E algo incrível, gente, algo incrível aconteceu durante aquela oração de Daniel. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. O anjo então, nesse momento, começou a explicar para Daniel o significado de tudo que ele havia visto, tanto das 2.300 tardes e manhãs, como mostrou também no futuro o que aconteceria, ou seja, a vinda de Jesus como Messias. Ok, tudo lindo, maravilhoso, mas passaram-se 3 anos. Ciro havia permitido a volta de todos os judeus de qualquer parte que eles estivessem no Império Medo-Persa para voltarem para sua terrinha, o reino de Judá, lá mais especificamente para Jerusalém. Para quê? Para eles construírem lá o templo deles, para construírem a cidade novamente. Ao todo, 50 mil judeus de todos os cantos do mundo voltaram para Jerusalém. Maravilhoso, minha gente. Não? Como assim? Mas tem um detalhe nessa história. Daniel me aparece chorando por causa do povo. Daniel, ele ficou muito triste ao saber como o povo estava naquele momento. As pessoas começaram a construção animadas, felizes, maravilhosas. Vamos pra cima, vamos lá construir, pega essa pedra aqui de 70 quilos, vamos todo mundo junto levantar esse muro. Eles começaram assim muito felizes, só que teve um porém. Quando eles chegaram na construção do templo, eles começaram a construir, tava todo mundo feliz também, porque estavam construindo um templo de novo, era uma coisa maravilhosa. Só que havia algumas pessoas que haviam sido levadas pra Babilônia, na época da Babilônia, quando eram crianças. E agora eles já estavam mais idosos, e eles lembravam quão belo o templo de Salomão era, e quão
menos belo ele estava ficando agora. Eles ficaram muito tristes, começaram a chorar e a reclamar, e isso acabou desanimando os outros ali em volta também. E teve mais uma coisa que ainda fez pra piorar a situação. Havia os samaritanos, e os samaritanos eles chegaram assim: gente, vamos ajudar vocês a construir aqui. E os judeus falaram que não. Aí os samaritanos falaram: Não tá bom, então peraí. começaram a escrever cartas falsas e a enviar para o rei Ciro, para que o rei Ciro desistisse de ajudar ali o povo de Judá, porque os samaritanos escreveram lá que eles estavam querendo se rebelar, que destruir tudo. E por conta disso tudo, tanto o povo quanto Daniel ficou com aquela impressão de que o plano de reconstrução do templo, que aquela profecia poderia não se cumprir por conta do próprio povo. Daniel então começou a orar para que Deus tocasse o coração de Ciro e ele cumprisse o que ele havia prometido de voltar ao povo para ajudar e ajudar a construção do templo e da cidade. E Daniel orou e chorou durante 21 dias. Mal sabia ele o que estava acontecendo nos bastidores daquele momento ali. Uma guerra, literalmente uma guerra para decidir o futuro da história daquele povo. E um dia Daniel estava lá lindo e pleno na margem do rio Tigre quando de repente ele teve mais uma visão. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como um berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexos de bronze polido e a sua voz era como de uma multidão. Depois de que Daniel viu isso, gente, ele caiu no chão de tão grandioso que foi aquilo que ele viu. Quem é esse ser que Daniel viu? Parando pra pensar um pouco naquilo que a gente já viu, naquilo que a gente já leu, nas histórias anteriores da Bíblia e do Daniel também, principalmente, nós podemos chegar à conclusão que esse ser que Daniel viu era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Miguel, Jesus. E enquanto Daniel ainda estava caído no chão sem conseguir se levantar, um outro ser chega, encosta Daniel, faz com que Daniel tenha forças para se levantar. E ele ainda disse para Daniel: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mais uma vez Deus diz para Daniel através de um outro mensageiro que ele é muito amado. E se Deus ouviu a oração de Daniel, é óbvio que ele vai ouvir as nossas orações hoje também, principalmente nos momentos em que nós mais precisarmos de ajuda. Gabriel então explica para Daniel por que ele não chegou antes, gente. Essa história é épica, vou até chegar mais perto. Gabriel havia passado 21 dias lutando contra o rei da Pérsia e lutando nisso no sentido espiritual mesmo, tentando influenciar para que Ciro mudasse a sua opinião e voltasse a ajudar o povo de Judá ali, mantesse sua ajuda, seu apoio ao povo de Judá. E enquanto isso, o próprio Satanás e os outros anjos estavam ali tentando lutar pela mente de Ciro. Quando de repente Miguel aparece e ele muda a história toda, arruma aquela palhaçada ali e finalmente Gabriel consegue chegar até Daniel e o rei da Pérsia, o próprio Ciro, mantém a decisão de continuar ajudando o povo. Durante 3 semanas, Gabriel lutou contra os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências em ação da mente de Ciro. E antes que o conflito terminasse, o próprio Cristo veio ajudar Gabriel. Miguel venceu, as forças do inimigo foram contidas todos os dias de Ciro. Gabriel então pôde contar para Daniel todos os planos de Deus para o povo de Judá, para o povo a qual Daniel havia passado tantos dias chorando e orando por ele. E o livro de Daniel termina de uma forma assim topíssima. Gabriel mostrou Miguel, Jesus, ele se levantará e vai livrar o povo escolhido de Deus para sempre. Mas ele também falou de um tempo de angústia. E ao mesmo tempo que ele falou do tempo de angústia, ele falou: não se preocupe, pois o povo de Deus, eles terão o seu nome escrito no livro da vida. E a história de Daniel termina assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. A lição dessa semana nos deixa muitas coisas importantes. A primeira delas é: se você está feliz, ore. Mas se você está triste, ore também, meu filho. Deus é um pai, ele é um amigo. Ele quer saber de você
o que você está sentindo. Ele quer saber o que se passa na sua vida. É óbvio que ele sabe o que está passando, mas ele quer saber de você chegar pra ele e falar, olha, eu estou passando por isso, eu preciso de ajuda. Ou, às vezes você pode falar, olha, o que aconteceu comigo? Eu tô muito feliz porque eu passei um dia muito feliz na minha vida e tal, conquistas. Conte tudo pra ele. Muitas pessoas acham que estão incomodando Deus, que ele não tem tempo pra passar com a gente, que ele tem outras coisas importantes pra fazer. Deus, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele criou o tempo. Você acha que ele não vai ter tempo pra você? O criador do tempo não vai ter tempo? Mas lembre-se de uma coisa muito importante. Além de você, ele quer saber o quanto você se importa com os outros também. Quanto tempo você tem passado orando pelos outros, pelo seu próximo, pelos familiares, pelos seus amigos, assim como Daniel fez pelo povo. Ore por aqueles que você ama, aqueles que você às vezes tem algum conflito. Ore por essa pessoa, busque ajudá-la, busque orar por ela para que Deus ajude ela da mesma forma como Deus ajuda você todos os dias. Deus se importa com você e Ele quer saber o quanto você se importa com os outros. E por último, estamos em um grande conflito. E a parte principal, o motivo principal desse grande conflito é a nossa mente. Esse conflito está acontecendo ao nosso redor nesse exato momento, tanto aqui ao nosso redor quanto no mundo inteiro, assim como aconteceu na vida de Ciro também, pelo controle da mente dele. Deus, ele é um cavalheiro, ele jamais vai entrar na sua mente quebrando tudo e mudando tudo o que tem ali dentro. Não, ele vai esperar com que você permita que ele entre. Mas Satanás é diferente. Ele não quer esperar você abrir a porta pra ele. Não, ele já chega arrombando, já chega entrando e mudando tudo. Deus, ele pode entrar na minha mente porque ele é Deus. E Satanás, ele não pode entrar na minha mente. Então, como que você está falando que ele luta pela minha mente? Vou explicar aqui agora. Satanás, ele não tem como entrar na sua mente assim como Deus tem pra saber o que você tá pensando. Mas ele pode influenciar e fazer com que você pense exatamente o que ele quer. Através daquilo que você assiste, daquilo que você ouve. Se você permitir que coisas que te afastam de Deus entrem na sua vida, se você permitir que aquilo que Jesus não faria, não veria, não ouviria se ele estivesse no seu lugar, entre na sua vida, você vai estar abrindo a porta da sua mente, do seu coração, para que Satanás entre e faça morada ali. Mas nós podemos mudar isso, permitindo com que Deus entre na nossa vida, que Ele mude a nossa vida, tire o que não presta para fora e faça uma geral ali dentro da nossa mente, para que nós possamos nos preparar e no fim nós estejamos junto com o povo de Deus, aqueles que terão nome escritos no livro da vida.